perdeu um ente querido já faz algum tempo? Está com dificuldade de lidar com seu luto? Ou você conhece alguém que não tem mais vida desde a sua perda? Eu tenho uma chave para compartilhar com você que pode ser tudo o que você precisa para passar ou ajudar alguém a passar por esse momento tão difícil. Oi pessoal, eu sou a Kelly e eu estou muito feliz por ter você aqui no meu canal. Eu tenho aconselhado mulheres de vários lugares do mundo, de várias classes sociais, e a nossa dor mulher é a mesma. Eu estou fazendo esse vídeo para te dizer que eu sei que não é fácil, mas nada acontece por acaso na vida de uma filha de Deus. E Deus tem um plano maravilhoso para você, apesar do que você está passando. Fica comigo que a gente vai falar muito mais sobre isso. Quando eu perdi meu avô, foi uma dor excruciante, especialmente porque eu não estava perto. Eu estava incomunicável no momento da morte dele, estava longe e não tive oportunidade de me despedir. Eu amava muito meu avô e eu soube que ele pediu por mim várias vezes no leito de morte. Eu não tive oportunidade de dizer pela última vez o quanto eu amava. Eu não tive oportunidade de me certificar que ele conhecia Jesus. Eu estava longe de casa há muitos anos e nós não tínhamos naquela época a facilidade de comunicação, os benefícios da tecnologia que nós temos hoje. Meninas, eu estava lendo um texto sobre luto na minha Bíblia e eu queria compartilhar com vocês. Essa é a Bíblia que eu uso, a da Joyce Meyer, e ela é cheia de tesouros nos comentários da Joyce. E ela diz: Davi e Jonatas tinham um vínculo especial. Isso está em 1 Samuel 18:1, tá, gente? E quando Jonatas morreu, Davi lamentou imensamente a sua morte. A gente vê isso em 2 Samuel 1:11 e 12. Então, toda vez que uma pessoa perde um ente querido como Davi perdeu, ou sofre uma perda significativa, ela precisará chorar essa morte. O processo do luto é necessário e saudável, tanto mentalmente como emocionalmente e até fisicamente. Vocês vão observar que Davi rasgou as suas vestes e lamentou a sua perda chorando. Muitas vezes a pessoa que se recusa a passar pelo processo de luto não está encarando a realidade, o que terá um efeito devastador sobre todo o seu ser em longo prazo. Agora, um espírito de aflição é uma coisa diferente. É diferente do luto em si. Geralmente, o espírito de aflição se apega ao indivíduo e traz com ele um sentimento de arrependimento muito grave e uma culpa excruciante, esmagadora. O espírito de aflição não é do Senhor. Ele não permite que as pessoas prossigam com suas vidas depois da perda. Se a pessoa que sofreu uma perda não resistir a esse espírito de aflição, ele vai assumir o comando da sua vida. Olha, fala aqui que vai destruir essa pessoa. Se não for confrontado e controlado, ele vai roubar a saúde, a força e a vitalidade dessa pessoa, podendo até roubar a própria vida dela. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o que a Joyce fala aqui. Ela diz assim: a vontade de Deus é consolar aqueles que estão de luto. Você está tendo dificuldade em chorar alguma perda? Olha só, encare essa dor com o consolo de Deus. Se for necessário resistir ao espírito de aflição, faça isso. E receba a certeza, aquela que Jesus dá. Ele diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Isso está em Mateus 5:4. Meninas, eu entendo que são 5 as fases do luto, né? Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação da realidade. São 5 fases distintas que não são muito fáceis, muito simples de lidar. Na negação, você está se defendendo, você
tá com dificuldade de acreditar que você perdeu aquela pessoa. Então a sua mente ainda está tentando processar e entender o que aconteceu. Você está passando por aquele choque. E aí você, até por causa do choque, você nega. A fase da raiva, você tem uma revolta. Você se pergunta por que isso aconteceu, por que essa pessoa se foi. E é uma revolta, um sentimento de culpa também, né? As pessoas envolvidas numa perda, elas sempre se sentem culpadas porque poderiam ter feito alguma coisa para que aquilo não acontecesse, ou poderiam ter agido de outra maneira antes que aquilo acontecesse. Então as pessoas ficam, se eu, por que eu não? Então tem esse sentimento de revolta, da falta de controle da situação. E aí vem a fase da negociação. Você tenta barganhar, negociar com o que aconteceu para consertar alguma coisa, para resolver sua culpa, tentar de alguma forma barganhar com sentimentos e negociar para que você se sinta melhor com a situação, tentando uma maneira melhor para você conseguir suprir a necessidade e a falta, né? Você fica negociando com o que aconteceu. E depois tem a fase da depressão. A neurociência, ela diz que pode ser 2 tipos de depressão, né? Tem a depressão reativa e a preparatória dentro dessa depressão. A reativa é quando você vai ter outras perdas no processo devido a essa perda. Você está tão envolvido nessa perda que você começa a ter outras perdas no processo. Você perde o emprego, você perde amigos, então você vai ficar ainda mais desequilibrado, vai perder mais chão. E a depressão preparatória, bom, já é aquela em que a aceitação está mais próxima de alcançar. Durante esse período da depressão preparatória, a pessoa está quieta, ela está repensando, ela está processando tudo o que aconteceu, analisando, então ela está vendo qual o impacto que vai ter, ela vai se preparando para aceitar, na verdade, o que aconteceu. E depois vem a fase da aceitação, finalmente, que é onde você entende, compreende o que aconteceu, você encara que pronto, você teve uma perda e agora daqui para frente a saudade vai estar presente, mas ela não vai te sobrecarregar a ponto de acabar com a sua vida, acabar com a sua utilidade, né? Não vai ser tão esmagador. É difícil, é dolorido, mas você aprende que você vai conseguir lidando com essa perda, tá bom? Então, as perdas também são diferentes, né? A gente não pode dizer que todo luto é igual. A perda, por exemplo, do idoso em estado terminal não pode se comparar com a perda de um filho jovem num acidente. Um é um processo de que já vem de algum tempo, então você de certa forma vem compreendendo que aquela pessoa está sofrendo, que não há mais recursos, que ela já viveu uma vida cheia. Você vem se conscientizando aos poucos de que está chegando o final, e quando a perda acontece, você está mais preparado, né? E até compreendendo um pouco do que aconteceu. A dor é grande, sempre vai ser, né? Da perda. Mas você imagina perder um filho jovem num acidente, né? O acidente é muito rápido, você não tem um processo, não tem tempo para se despedir, você não tem como se acostumar com a ideia que aquela pessoa vai partir. Inclusive no caso do idoso em estado terminal, é até um alívio para aquela pessoa, depois de ter sofrido tanto, né? Você aceita aquilo como um alívio, puxa, ela descansou. É um pouco mais fácil de aceitar. Mas quando você perde um filho, na verdade nós esperamos que os mais jovens enterrem os mais velhos, e não o oposto. Então quando isso acontece também tem um choque muito grande. E um jovem, ele tem uma vida longa pela frente, supostamente, oportunidade de se casar, ter filhos, de proporcionar netos, e aí aquilo é podado. Então, e aí um acidente é uma coisa repentina, né? Você não tem tanto tempo para processar, porque a pessoa estava ali num momento e no outro momento a pessoa já não está mais. Então não tem preparação de partida, não tem despedida. Então assim, pronto, é diferente. A gente não pode dizer uma pessoa sofre mais que a outra, que
um luto é mais difícil que o outro, as pessoas também são diferentes. A dor de uma filha única perdendo o pai, mesmo através de um processo de um estado terminal, ainda assim é uma dor muito grande. Essa pessoa pode ficar completamente desestruturada, né? A gente não pode comparar dores porque as pessoas são diferentes, a gente não sabe o que está passando no coração de cada pessoa. Então nós precisamos buscar ajuda, tá? Você vê uma pessoa sofrendo, você vê que ela está se debatendo muito, tenta aconselhar, né, para buscar ajuda de psicólogos, a ajuda de pastores. É muito importante ter alguém para te ouvir, ter alguém para te aconselhar, ter alguém para te abraçar em meio à sua dor. É muito importante buscar ajuda. Não se enclausure, não se feche, não se tranque. Eu queria inclusive compartilhar uma ajuda que eu tive psicológica, pra gente ver como que é essa coisa de buscar ajuda, né? As pessoas têm tabus, eu vejo muito isso, assim, um tabu de que, não, eu não sou louco pra estar buscando um psicólogo, eu não é feio, é embaraçoso ou é humilhante. Mas, gente, não tem que ter esse tabu. É maravilhoso você ter essa ajuda, assim como você tem a ajuda de um médico quando você está doente, né? Machucou o braço, quebrou um osso, você vai procurar a pessoa que vai te ajudar com aquilo. É a mesma coisa quando nós estamos passando por feridas emocionais, né? É muito importante buscar ajuda. Então, no meio da pandemia, nós estávamos na Europa, né? A pandemia lá foi antes daqui. Eu sofri muito numa situação que estava tirando as minhas forças. Eu não estava conseguindo dormir direito, estava sem apetite, eu chorava muito. Então, assim, eu acredito que eu estava passando por uma depressão profunda, porque isso nunca aconteceu comigo antes. Eu sempre dormi muito bem, sempre me alimentei sem problemas. Então, eu fui me pegando, assim, realmente numa situação muito delicada. Eu estava desanimada, muito desencorajada. Então, a minha empresa estava oferecendo suporte psicológico por conta da pandemia. E eu aceitei. Eu busquei esse suporte, era gratuito, né? Eram 5 consultas gratuitas. Se eu tivesse como pagar mais, eu teria feito mais sessões, porque foi maravilhoso. Através das conversas, dos bate-papos, eu fui entendendo, eu mesma, ouvindo o que eu dizia, eu comecei a me dar conta de qual era o meu problema e o que eu precisava trabalhar. Então eu pude buscar em Deus a confiança que eu precisava. No caso, o que eu precisava era melhorar a minha autoconfiança. Então, assim, eu pude reagir através disso. Eu fui buscar as promessas de Deus para aquela situação, né? Quem eu era em Deus. Comecei a lembrar que eu sou filha, né? Comecei a tomar posse das promessas de Deus, confiando nas minhas habilidades, em tudo que Deus tinha me dado, a maneira que Ele tinha me feito, né? E foi maravilhoso. Então, assim, a psicologia vai lhe ajudar no processo da sua mente, de trabalhar a sua mente, entender o que está acontecendo com você, o que você está passando, o que você precisa. E uma vez que você entende, então fica mais fácil de você buscar ajuda espiritual, né? Buscar força em Deus, buscar os seus pastores para poder ajudar a aplacar o seu espírito. Então, no meu caso, foi o que aconteceu. Se você está se sentindo nessa aflição, se nas suas fases, nas fases do luto, você está passando fases complicadas ou muito longas, ou na raiva, ou na depressão, então busca ajuda. Se precisar conversar, eu tô aqui. Se você tem meu WhatsApp, fala comigo no WhatsApp. Se você não tem, fala comigo aqui no comentário, eu vou entrar em contato com você, tá bom? Vamos ultrapassar essa fase, vamos fazer de tudo para você ter essa vida abundante que Deus prometeu para nós. Ele prometeu vida e vida em abundância. Então, precisamos passar por fases, passamos por fases, não só no luto, mas as nossas lutas, as nossas batalhas, as situações diárias, elas estão aí, né? Nós precisamos passar, mas nós passamos por elas e somos mais do que vencedoras, tá bom? Então, conta comigo. Um beijo no coração.